Tudo certo? Se quiser começar, para já liberar aí, pode começar. Se quiser colocar para gravar, já pode. Já está gravando. Beleza. Direto. Não estou na frente, né? Você Não. Será que o som pega aí? Pega, com certeza. Tá bom. Vamos lá então. Vamos tentar fazer uma coisa rápida hoje. Ninguém chegou. Vamos tentar fazer uma coisa rápida hoje, porque está todo mundo derretendo de calor. E acho que tem um pessoal aí que quer pegar a missa das 6 também, eu mesmo quero pegar a missa das 6. Vamos ver se a gente consegue terminar antes das 6, e aí a gente já fica liberado. Eu quase chamei vocês para fazer aula na piscina lá no prédio de casa. É que a gente aceitar. O risco é esse. Bom, então, hoje é a aula de encerramento. Talvez até fosse possível prosseguir, porque a filosofia do Olavo é muito ampla, né? Tem muitos temas a serem tratados. Eu basicamente tratei de metafísica e antropologia até agora. Ou seja, eu tratei da estrutura da realidade como um todo e da estrutura da humanidade, especificamente, nas últimas aulas. Falei da natureza do homem como um ser inteligente, dotado de liberdade, dotado de alma imortal, que evolui ao longo das 12 camadas da personalidade e que, inclusive, pode se santificar e se divinizar, na palavra do Olavo, pelos sacramentos cristãos. Foi assim que eu terminei as últimas aulas, para quem por acaso não tivesse aqui para pegá-las. E agora, essa última aula vai ser a aula mais, no fundo, mais densa de todas, então vai ser uma complicação sintetizar isso aqui, porque eu vou tratar do centro da filosofia do Olavo, que é a teoria do conhecimento. E é por isso que eu falei que o título da aula é Conhecimento por Presença. E não só conhecimento por presença, na verdade. Esse título para abreviar a coisa, porque tem vários outros temas de teoria do conhecimento que fazem parte do centro mesmo da filosofia do Olavo. O conhecimento por presença é só o título mais marcante, por assim dizer, que inclusive foi o nome daquele livro do Ronald Robson, né? Acho que algumas pessoas aqui até compraram. Não à toa ele escolheu esse título, porque de fato a teoria do conhecimento do Olavo é o centro da obra dele. É o que de mais importante ele fez. E toda a teoria do conhecimento do Olavo, de alguma maneira, pode ser vista como uma resposta à teoria do conhecimento de Kant. O livro central do Olavo para tratar desses assuntos é Inteligência e Verdade. Foi um livro que foi publicado recentemente. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de um livro que o Olavo sempre prometia publicar, que seria O Olho do Sol. Ele falava muito a respeito desse livro, né? E esse O Olho do Sol seria justamente um livro que resumisse a teoria do conhecimento dele. Só que ele acabou nunca publicando esse livro, e o que as pessoas não sabem é que esse livro se transformou no Inteligência e Verdade. Então, 9 de todos os títulos, de todos os textos que ele publicaria no Olho do Sol foram publicados no Inteligência e Verdade, no final das contas. Foi um dos últimos livros publicados, foi uma publicação póstuma. E quando você pega esse livro, você vê que em praticamente todos os ensaios ele está debatendo com Kant. Todos, explicitamente, não implicitamente, explicitamente ele está debatendo com Kant. Então é preciso fazer uma breve exposição, inicialmente, do que seria a teoria do conhecimento do Kant, para que a gente entenda melhor qual foi a resposta que o Olavo ofereceu a ela, e por que é que ele se interessou tanto assim pela teoria do conhecimento de Kant e por refutá-la de alguma maneira, porque ele considerava isso como essencial para a sobrevivência da própria filosofia de alguma maneira. A modernidade filosófica começa, o marco dela, estabelecido pela historiografia, é a obra de René Descartes, com um livro chamado Meditações Metafísicas, onde o Descartes proclama a famosa frase penso, logo existo. O propósito de Descartes ao escrever as Meditações Metafísicas era mais ou menos o seguinte: Descartes era católico, tinha sido formado no maior colégio jesuíta da França da época, que era o Colégio La Flèche. Então ele foi ensinado aos montes escolásticos, manuais feministas, etc. e tal. Só que aquilo tudo não era suficiente para ele. Ele olhava para essa filosofia católica pós-medieval e via tudo aquilo de maneira muito dogmática. Para ele essa filosofia era uma filosofia manualesca que proclamava verdades que não eram suficientemente provadas e deduzidas. Então ele olha para esse edifício da filosofia e fala: bem, antes que eu possa ter certeza de qualquer conhecimento que eu tenha, é preciso duvidar de tudo quanto eu possa duvidar, a fim de que no fundo de todos os conhecimentos sobre algo que não seja em absoluto passível de dúvida. E esse conhecimento que não seja passível de dúvida vai ser o fundamento a partir do qual eu vou reconstruir todo o edifício da filosofia.
Então, quer dizer, primeiro eu limpo o terreno e depois é que eu começo a construir. Eu não posso simplesmente sair filosofando por aí sem que eu tenha uma fonte indubitável. Toda a filosofia do Descartes, portanto, pode ser entendida dessa maneira. E o Olavo vai ter uma tese muito curiosa a respeito do Descartes, que está publicada no livro As Visões de Descartes. Eu não vou entrar no mérito dela aqui, porque isso tomaria tempo demais. Mas o Olavo basicamente vai chegar à conclusão de que todo o raciocínio, disso que se chama de dúvida metódica na história da filosofia, que foi o que Descartes fez, não é possível, não é factível. Descartes achou que seria possível fazer uma coisa que na verdade não era, em absoluto. Qual é o raciocínio? Discute também, mas o livro central no qual ele trata de Descartes especificamente é As Visões de Descartes. Mas esse tema também está presente no Inteligência e Verdade, só que de maneira um pouco mais esparsa. Qual é que vai ser o raciocínio do Descartes? O Descartes vai começar propondo a dúvida dos conhecimentos sensíveis. Ele vai dizer, olha, parece que quase todos os conhecimentos que eu acho que eu tenho a respeito da realidade e que fundam, inclusive, o resto da filosofia, são conhecimentos de ordem sensível, material e empírica, por assim dizer. Partem do contato direto que eu tenho com a realidade exterior, com os entes físicos. E aí ele vai dizer, existe um problema nisso tudo. Não parece ser possível confiar plenamente nos meus sentidos, porque eu já vivenciei várias experiências em que os sentidos me enganavam, em que eu pensava que os sentidos me diziam a mesma coisa, quando na verdade eles diziam outra. Por exemplo, quando eu pego um graveto de uma árvore, meço o tamanho do graveto, percebo que ele tem uma determinada curvatura, e quando eu enfio esse graveto dentro da água do rio, o graveto parece torto, parece que ele se entorta. Quando eu enfio metade do graveto para dentro da água, a metade de baixo como que se curva mais do que a metade de cima. Mas quando eu passo a mão pelo graveto, eu percebo que ele não se curva. Eu percebo que ele ainda continua possuindo o mesmo formato, né? Quando eu tiro ele para fora da água, eu percebo que ele está idêntico. Ou seja, nesse caso, eu estou recebendo uma impressão dos meus sentidos que diz uma coisa, quando na verdade o meu raciocínio prova que a realidade é outra. Então eu não posso confiar nos meus sentidos. Frequentemente eu observo objetos à distância e eles parecem ter um determinado formato, quando eu me aproximo deles, eles têm outro. Eu vejo um objeto à distância, ele tem uma determinada dimensão, quando eu me aproximo eu posso perceber que ele é muito maior do que eu imaginava, ou muito menor do que eu imaginava. Posso ver um prédio que a distância pareça redonda, e quando eu me aproximo, na verdade, eu percebo que tem 4 lados, etc. Descartes vai dando exemplos assim, para dizer que os sentidos não são plenamente confiáveis. Logo, eles são passíveis de dúvida, logo eu não posso deduzir todo o meu conhecimento a partir deles. Então, os sentidos estão descartados. Veja, não é que a realidade sensível não exista em primeiro lugar, mas é que ela, pelo menos, não é 100% confiável. Então, eu não tenho como saber quando acreditar e quando não acreditar. Se me enganou uma vez, pode me enganar outras. Só que mais do que isso, o Descartes vai mais fundo, ele vai dizer, quando eu sonho, eu imagino que a realidade exterior exista e que eu esteja acordado, que eu esteja respirando, comendo, dormindo, sentindo coisas, etc. E depois que eu acordo, eu percebo que nada daquilo tinha acontecido realmente e que tudo não passava de uma fantasia da minha imaginação. Então, além de a realidade sensível me enganar, pode ser aí sim que talvez ela nem exista. Porque o que é que me garante que tudo aquilo que eu acredito vivenciar quando eu estou acordado não é também um sonho? O que é que me garante que eu chegue no final da minha vida e perceba que a minha vida inteira, na verdade, se passou dentro de um sonho? Ou seja, em primeiro lugar, os sentidos são passíveis de dúvida. E em segundo lugar, pode ser que as realidades sensíveis nem existam. Tanto a realidade exterior quanto o meu próprio corpo. Porque dentro do sonho eu também vivencio o meu próprio corpo de uma determinada maneira e quando eu acordo pode ser que seja outra. Esse é o primeiro passo da dúvida metódica, duvidar do conhecimento que diz respeito ao mundo concreto. E aí ele vai dizer, para além do mundo concreto, o que é que sobra? Sobram os conhecimentos de ordem puramente intelectual, que independem dos sentidos. Por exemplo, os conhecimentos matemáticos. Então, quando eu verifico que 2 mais 2 é igual a 4, essa conta, ela sempre dá esse resultado necessariamente, independentemente do fato de eu estar acordado ou dormindo. Independentemente do conhecimento que eu tenha dos entes concretos ou não. Logo, parece que esse conhecimento é uma fonte de certeza mais segura do que os conhecimentos sensíveis. Esse é o raciocínio de Descartes. E aí, aparentemente, as meditações metafísicas poderiam ter encontrado já um início, um ponto arquimédico, como ele vai dizer, a partir do qual ele pudesse
deduzir o resto do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento por excelência para Descartes seria o conhecimento matemático. Mas ele ainda vai estender mais a dúvida. Ele vai dizer: e se existir alguma entidade superior a mim, algum espírito, algum Deus, que se empenhe em me enganar o tempo todo nas verdades mais básicas? Ele vai chamar essa entidade superior de um Deus enganador, ou então, para evitar a crítica dos teólogos que diriam que Deus não pode ser enganador, ele vai chamar ele de um gênio maligno, uma espécie de demônio, enfim, um espírito demoníaco, alguma coisa do tipo. E se existir um espírito desse tipo que é infinitamente superior a mim, e que portanto se empenha em me enganar o tempo inteiro, de maneira que mesmo nas verdades mais básicas, como as verdades da matemática, eu pense que eu esteja conhecendo uma verdade, mas na verdade eu não estou. E aí, como é que faz? Aí parece não sobrar nada para mim, porque nem os conhecimentos imediatos de ordem intelectual são seguros. Eu imagino que eu esteja intuindo da maneira mais clara e distinta que 2 mais 2 sempre dá igual a 4, quando na verdade tem algum erro na minha intuição que eu não estou percebendo. Ou na percepção de que todos os triângulos sempre necessariamente têm a soma dos seus ângulos como resultando em 180 graus, etc. e tal. E assim termina a primeira meditação metafísica. O livro é dividido em algumas meditações pequenas, né? E ele vai iniciar a segunda meditação no ponto-chave, no ponto de virada que fez com que Descartes se tornasse o início para valer da filosofia moderna, porque todo mundo vai aceitar isso do Descartes, esse raciocínio do Descartes, como sendo de alguma maneira válido. Ele vai dizer o seguinte: o próximo passo definitivo é: tudo bem, então eu não posso ter certeza do conhecimento sensível, eu não posso ter certeza da existência do meu corpo, eu não posso ter certeza de que qualquer tipo de realidade exterior existe, e eu não posso ter certeza das verdades puramente intelectuais. Mas, se eu duvido de tudo isso, pelo menos de uma coisa eu sei que eu duvido. Isso não pode ser mentira. O fato de que eu duvido é inegável, porque senão eu sequer poderia estar exercendo a minha dúvida sobre todos esses outros tipos de conhecimento. E se eu duvido, eu penso, e se eu penso, eu existo, todo ser pensante. Daí vem a famosa frase: penso, logo existo, do Descartes. Então, o eu subjetivo, o eu pensante, o ego cogitans, como Descartes vai formular em latim, ele escreveu em latim, é a verdade fundante de todo o conhecimento humano. E a partir desse eu pensante, Descartes ele vai tentar reconstituir os conhecimentos que ele havia rejeitado. Ou seja, o objetivo de Descartes, é preciso que as pessoas tenham isso com clareza aqui em mente, não era acabar com o conhecimento. Descartes não era cético, né? Ele não fez esse raciocínio da dúvida para jogar tudo fora e pronto, e dizer que não é possível fazer metafísica, não é possível fazer filosofia. Não, muito pelo contrário, a justificativa dele era encontrar um ponto mais certo ainda que a filosofia já tinha encontrado, de maneira que todo conhecimento humano fosse deduzido a partir de um princípio absolutamente verdadeiro. Então ele começa, a partir da descoberta do eu, a recuperar todo o conhecimento. Só que dá um baita de um trabalho fazer isso, porque ele se fecha dentro do seu eu subjetivo, e depois, para que ele consiga recuperar o contato com a realidade exterior, assim, é um malabarismo mental tremendo. Tanto é que ele ficou muito mais famoso pelo eu pensante do que pelo resto das meditações metafísicas. Então ele ficou famoso pelo penso logo existo, não pelo que ele fez depois, a partir do penso logo existo. A solução que ele vai dar basicamente é a seguinte: depois que ele formula a prova da existência do eu pensante, ele vai formular provas a respeito da existência de Deus. Então, a partir do eu, ele vai dizer que é possível provar que Deus também existe. E que Deus, na verdade, eu não vou entrar nisso agora, porque senão a gente vai perder tempo demais com isso. Mas ele formula provas da existência de Deus, que inclusive lembram muito as provas escolásticas da existência de Deus. E a partir da prova da existência de Deus, ele vai dizer: olha, então, mas se Deus existe e Deus é necessariamente bom, ele não poderia me enganar. Então ele não poderia me fabricar, me criar como um ser que pensa que conhece as coisas quando na verdade não conhece. Logo, o meu conhecimento deve ser verdadeiro. Por mais que não seja possível provar racionalmente que a realidade exterior existe, que ela funciona assim assado, Deus é a garantia para mim de que esse conhecimento é certo. Essa é a justificativa que o Descartes vai conseguir. Mas, para além disso, ele não passa. E o problema é que, como toda a filosofia moderna parte da filosofia de Descartes, todos eles vão lidar com essa tremenda dificuldade da separação entre o eu e o outro, entre a subjetividade e a objetividade. Essa vai ser a tônica de toda a filosofia moderna, basicamente, e é o que vai se refletir com mais intensidade ainda na filosofia de Kant. E foi por isso que eu falei de Descartes antes de falar de Kant. É como se o Kant pegasse essa estrutura do raciocínio de Descartes e levasse isso até as últimas consequências de maneira
muito mais sofisticado do que aquilo que Descartes fez. É muito mais difícil refutar Kant do que refutar Descartes, muito mais. E aí o que o Kant vai dizer é o seguinte, ele vai abrir o principal livro dele, que é a Crítica da Razão Pura, seria mais ou menos o equivalente às meditações metafísicas de Descartes, partindo mais ou menos da mesma premissa. Ele vai falar, olha, antes que eu possa dizer que eu conheço qualquer coisa que seja, eu preciso fazer a crítica do conhecimento. Daí o título do livro, Crítica da Razão Pura. Eu preciso examinar criticamente como é que funciona a estrutura do meu conhecimento, para que só depois de feito isso, eu possa aí sim falar de Deus, falar dos entes concretos, etc. Só para que depois disso eu possa fazer metafísica, antropologia, filosofia de maneira geral. Essa é a crítica da razão pura. E ele vai dizer que é preciso fazer isso porque toda a história da filosofia se dividiu antes entre dogmatismo e ceticismo. O ceticismo é o descarte completo do conhecimento. É você dizer que não é possível conhecer a realidade absoluta. E essa não era a posição do Kant, eles não acreditavam nisso. Inclusive porque ele viveu mais ou menos na mesma época de Newton. Então, todo mundo ali naquela época que padecia de um deslumbramento pelo sucesso da física newtoniana. Só que, por outro lado, Kant dizia, não é possível que você seja completamente dogmático. E dogmático para Kant tem nada a ver com dogma religioso. Ser dogmático para Kant é acreditar na possibilidade de conhecer a realidade sem verificar se realmente é possível conhecê-la. E aí ele vai elaborar um terceiro tipo de filosofia, que é a filosofia crítica, que não é nem cética nem dogmática. É uma filosofia que suspende o seu juízo a respeito da possibilidade do conhecimento e fala, olha, eu não sei se é possível conhecer ou não alguma coisa da realidade, e eu só vou descobrir isso depois que eu examinar criticamente o meu conhecimento. Isso é a filosofia crítica. Então é uma filosofia que se volta para dentro, se volta para as estruturas do sujeito, não mais para as estruturas dos objetos. Se volta para a subjetividade, não para a objetualidade, digamos assim. Dá para perceber que já há extrema semelhança com a filosofia de Descartes. O projeto é mais ou menos o mesmo. Só que ele vai desenvolver conceitos muito mais complexos. Então, o que o Kant vai estabelecer em primeiríssimo lugar, e aquilo que depende de todo o resto da filosofia dele, é a famosa distinção de fenômeno e coisa em si. O que é o fenômeno e o que é a coisa em si? O Kant vai dizer que nós temos estruturas cognitivas dentro da nossa mente que impedem o nosso conhecimento direto da realidade exterior. Exemplo, o espaço e o tempo. Kant vai dizer, quando eu examino a estrutura dos entes físicos, eu não percebo nada de espaço temporal neles. O espaço e o tempo são como que um transfundo dentro do qual a realidade ocorre. Eu posso pegar esse copo e posso examinar toda a construção química, física, etc. dele, e posso não descobrir nada a respeito do espaço e do tempo. Mas, para que ele exista, ele precisa existir dentro do espaço e do tempo. Então, o espaço e o tempo são esse fundo, esse contexto dentro do qual os objetos concretos existem. Logo, não é possível saber se o espaço e o tempo existem na realidade ou em mim. Eu sei que dentro da minha consciência eles existem, porque eu vejo a realidade assim. Ou seja, a minha consciência percebe a realidade de maneira espaço-temporal. Mas se a realidade em si é espaço-temporal, eu não posso dizer. A princípio, o espaço e o tempo são só, ele vai dizer, formas a priori da minha intuição sensível. A gente tem esse vocabulário pedante. Então, são formas da minha consciência, e não são entes reais do espaço e o tempo. Mais do que isso, ele vai dizer, mesmo as categorias definidoras de todos os entes concretos, como quantidade, qualidade, relação, substância, causa, efeito, essas categorias são as categorias por meio das quais a gente entende toda a realidade. Entender o que se passa em torno de nós é entender o que é causa de qual é efeito, o que é substância de qual é semente, o que é quantidade de qual substância, etc. Então, eu vejo essa sala e eu percebo que essa sala ela é um ente real, ela é uma substância, e que a cor branca, por exemplo, que está pintada na parede, diferentemente da sala, não é uma substância, porque a cor aqui está acoplada na sala, não a sala que está acoplada na cor. Portanto, a cor depende da sala para existir, mas a sala não depende da cor. E eu percebo que esta é uma sala, não duas. Enquanto que eu olho para essas cadeiras, eu percebo que são várias cadeiras, não uma só. Então são essas categorias, quantidade, relação, etc. E o Kant vai dizer a mesma coisa, ele vai falar, olha, eu jamais vejo estas categorias em si. Eu nunca vi a noção de substância em si. Eu nunca vi a quantidade em si. Eu sempre vejo quantidades nas coisas, substâncias nas coisas, etc. Eu sempre vejo essas categorias manifestadas concretamente, mas não as categorias em si. Logo, mais uma vez,
não tem como saber se essas categorias realmente existem. A princípio, essas categorias podem ser só estruturas da minha mente que eu uso para analisar a realidade. Mas eu não tenho garantia nenhuma de que a realidade seja assim. Então, a realidade que está para além da experiência humana e que eu não conheço é a coisa em si. É aquilo que independe das minhas categorias subjetivas que eu não faço nenhuma ideia de como seja. Enquanto que o fenômeno é a realidade tal como ela se apresenta aqui, conformada pelo espaço dentro por essas categorias intelectuais. Está mais ou menos claro isso aí? Essa é a filosofia do Kant. E a partir disso, ele vai impossibilitar, portanto, qualquer conhecimento direto da realidade exterior e dos objetos da metafísica de maneira geral. Ele vai dizer que se não é possível nem conhecer os entes concretos, menos ainda é possível conhecer Deus, a criação do mundo, a imortalidade da alma, etc. E tal. Então Kant meio que acaba com a metafísica. E aí ele vai abrir a crítica das alturas dizendo, olha, eu fiz isso para acabar com o conhecimento em nome da fé. Kant era um sujeito profundamente religioso, protestante, como todos os alemães daquela época. E ele acreditava que ele estava fazendo um benefício para a história da filosofia, negando a possibilidade de um conhecimento metafísico racional e colocando isso tudo em lugar da fé. Então ele vai dizer, é só por meio da fé que eu posso ter alguma garantia da existência de Deus, da minha alma mortal, da criação do mundo, desse tipo de problema tipicamente metafísico. Ele vai jogar tudo para o campo da fé e da moral. A metafísica racional não é possível. Agora, para Kant, a racionalidade filosófica deve se dedicar única e exclusivamente a descrever as estruturas do sujeito, e não mais as estruturas da realidade. Então tem um livro, inclusive muito famoso, publicado no Brasil, por um professor da USP, chamado Kant e o Fim da Metafísica, do Lebrun, que é um professor francês, fez muita fama aqui na USP do aula sobre Kant. Ou seja, é muito claro, quando você entende mais ou menos o projeto kantiano, que de fato filosofia depois de Kant não é a mesma coisa que filosofia antes de Kant. Se você aceitar aquilo que Kant falou, a metafísica e a filosofia nos sentidos clássicos cristãos simplesmente não são possíveis. Porque todo o assunto da filosofia clássica e cristã é esse assunto que Kant está negando como impossível. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento da estrutura da realidade, é o conhecimento da alma. E Kant está dizendo que não é possível fazer isso, só é possível ter fé nesse tipo de coisa. Está negando toda a tradição filosófica. E é por isso que ele vai dizer que toda a tradição não passa de uma luta de dogmatismo por sensível. Ou o cara que desacredita no conhecimento, ou os bobões inocentes, tipo Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, que acreditavam que realmente era possível conhecer essas coisas, mas olha como eles são. Eles não se preocuparam com examinar a estrutura do conhecimento antes de exercer o conhecimento sobre a realidade. Como é que é? Tem, tremenda. Se você for ver, inclusive essa teoria do conhecimento, essa visão crítica que o Kant tem no conhecimento, lembra muito a visão protestante do pecado original. Porque do ponto de vista católico, o pecado original, ele fez com que o homem decaísse, mas não a ponto de ser completamente corrompido. É perfeitamente possível ainda que depois da queda, o ser humano, esforçando-se, consiga compreender as coisas racionalmente. Daí a grande valorização que houve dentro do catolicismo sempre da filosofia. Toda a história do catolicismo, da teologia católica, basicamente é um esforço de conciliar a filosofia com a teologia. Todo. Desde sempre foi assim. Desde os primeiros momentos do cristianismo. Enquanto que do lado do protestantismo isso já não é assim. Né? É muito comum no protestantismo você ver a defesa da ideia de que depois da queda a natureza humana foi corrompida a ponto de que você só pode se salvar pela fé. E não pelo seu esforço intelectual genuíno de compreender a estrutura da realidade. A fé está muito acima da razão do ponto de vista protestante. Do ponto de vista católico não é assim. Desde Santo Agostinho não é assim, na verdade. Santo Agostinho tem aquela frase muito famosa nos seus sermões a respeito da fé, quando ele diz interligue ut credas, crede ut interligas. Ou seja, conheça para crer e creia para conhecer. E ele ainda faz questão de colocar o conheça antes. Para que você tenha a fé, primeiro é preciso você conhecer. Se você não conhece nada, você vai ter fé em quê? Então a fé é também um problema intelectual. A fé sozinha não existe. Você vai ter fé em quê? Se você apostar na fé sozinha, você acredita em qualquer coisa. Né? Porque a grande questão é, vamos dizer, você diz que você tem fé que as escrituras são a palavra revelada de Deus. Então tudo que você deduz a partir das escrituras é verdadeiro. Agora, o que é que faz com que você ache que as escrituras são a palavra de Deus? Você tem que colocar essa pergunta. Como assim? Como é que você sabe? Porque se fosse uma verdade auto-evidente, então todo mundo acreditaria, mas não é o caso. É
por isso que existem várias religiões, existem várias pessoas que conhecem o cristianismo e não aceitam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então não pode ser tudo único e exclusivamente baseado na fé. Porque se fosse, você teria um problema aí, não é isso? Você teria que dizer que de alguma maneira existe um conhecimento infuso que é colocado dentro da sua cabeça para dizer que as escrituras são a palavra de Deus. Mas mesmo se você dissesse isso, você se colocaria a pergunta: por que esse conhecimento foi infundido em mim e não nas outras pessoas que não acreditam na Bíblia? Então quer dizer, a própria crença na Bíblia como sendo a palavra de Deus depende de um conhecimento racional prévio, portanto depende da razão. Portanto, se você diz que a razão humana foi completamente deturpada depois da queda, nem fé na Bíblia você pode ter. E se, na verdade, você não precisasse, eu posso ir mais longe ainda, se você não precisasse de nenhum conhecimento em absoluto para a sua salvação, então Deus nem teria se encarnado, não é isso? Porque Deus se encarnou e Jesus fez questão o tempo todo de ensinar um monte de coisa para os discípulos, de passar uma série de conhecimentos, de explicar e de fazer milagres, para que os discípulos tivessem algum conhecimento sensível daquilo que ele afirmava, daquilo que ele afirmava ser. Ou seja, algum tipo de prova racional, empírica. Portanto, no catolicismo existe essa colaboração mútua, intensa entre fé e razão desde sempre. Essa é uma tônica da obra de vários filósofos católicos. E para Kant claramente não é. Então a visão trágica e crítica que Kant tem do conhecimento humano, da razão como sendo impossibilitada de alcançar as realidades metafísicas, parece ter muito a ver, de fato, com a teologia protestante da queda. Assim como os protestantes acreditam que a razão humana foi tremendamente deturpada, Kant também acreditava nisso. Ele não formulava isso em termos de dogma da queda do paraíso terrestre, mas ele dizia que a razão humana naturalmente é assim, que ela não é capaz de alcançar o conhecimento metafísico, e que ela, portanto, só pode ter alguma segurança disso por meio da fé. Enfim, então o Olavo vai ler Kant, vai dizer que passou alguns anos lendo Kant, levando muito a sério Kant, inclusive acreditando naquilo que Kant estava falando, porque de fato toda a estrutura conceitual que Kant constrói é deslumbrante. E não à toa, tudo que aconteceu depois de Kant parte dele de alguma maneira. Mesmo os filósofos idealistas alemães que vieram depois de Kant, como que partiram do pressuposto de que Kant estava correto, mas estivessem tentando superá-lo. Jamais a crítica a Kant foi feita de uma perspectiva externa, mas sempre desde dentro do próprio sistema kantiano, assumindo que as premissas estavam corretas, mas que algumas outras coisas tinham que ser ajustadas. E o Olavo não. O Olavo ele vai tentar fazer uma crítica a Kant, destruindo completamente o sistema filosófico de Kant. Essa é a pretensão do Olavo. O Olavo chama Kant de charlatão intelectual e vai dizer que a filosofia de Kant pode se jogar no lixo. Né? Isso não é exclusividade do Olavo, na verdade. Existiram alguns bons filósofos que fizeram críticas pesadas a Kant também. Mas o Olavo especificamente dedicou uma grande parte da obra dele a isso. Poderia citar, por exemplo, um outro filósofo que eu estudo muito, que é o Schelling. O Schelling, idealista alemão, na última fase da vida dele, se dedicou a criticar fortemente Descartes e Kant, mais ou menos o Olavo vai criticar. Mas ele jamais escreveu tantos textos com críticas de tantos pontos de vista diferentes como fez o Olavo. Como eu falei, todo Inteligência e Verdade basicamente é uma crítica a Kant, com a proposta posterior também da teoria do conhecimento do próprio Olavo. Mas, enfim, o Louis Lavelle foi um crítico de Kant, o Eric Feiglin também, o Mário Ferreira dos Santos também. Assim, de maneira geral, os filósofos que tenham uma índole mais clássica e tradicional, como que necessariamente tem que passar pelo obstáculo kantiano para justificar a possibilidade de realização da metafísica. Porque, de fato, depois de Kant, todo mundo começou a acreditar em Kant. Você entra nas universidades, não só do Brasil, mas da Europa, e você vê um predomínio muito grande até hoje da filosofia kantiana. Existe um livro muito bom, que acho que quase todo mundo conhece, que é o Reflexões Autobiográficas, do Eric Feiglin. E o Eric Feiglin, na década de 20 e 30, na Alemanha, que foi o período em que ele se formou na Universidade de Viena, ele conta que ali já, exatamente da mesma maneira como acontece na USP, por exemplo, se você quisesse ser chamado de filósofo, você precisaria filosofar a partir de Kant. Se você tivesse interesse intelectual por aquilo que precedeu Kant, você era no máximo considerado um historiador. Você estava buscando as ideias de filósofos anteriores por curiosidade histórica, para você saber como é que os caras pensavam, etc. Mas era ridícula a ideia de que você pudesse levar aquilo realmente a sério, num filosofar real a respeito dos grandes problemas. Isso não é possível. Na USP é assim também, até hoje.
Tanto é que os dois autores centrais de toda a turma de primeiro ano de filosofia da USP são Descartes e Kant, sempre. Você sempre vai ler as meditações metafísicas, sempre vai ler a crítica da razão pura, inescapavelmente. Não tem muito o que fazer. Pode falar. Às vezes tem um respeito muito grande pelo Olavo, né? Exatamente. Por isso. Bom, então, agora vamos lá mais diretamente para a crítica do Olavo. Eu vou ler uns trechinhos de um texto para vocês hoje. Eu vou ler pouca coisa, porque eu não vou ler para vocês. Mas eu vou ler algo. Oi? Desculpa, não entendi. Sim, o Olavo também. Eu diria que o Olavo foi mais fundo ainda do que o Olavo. Então vamos lá. Vamos entender melhor algumas das críticas que o Olavo vai fazer isso. Kant, isso é o terceiro capítulo do meu livro que eu vinha lendo com vocês. Kant, de todos os filósofos modernos, provavelmente foi o que reformulou de maneira mais profunda o subjetivismo inaugurado pela dúvida cartesiana, em obra que mudaria para sempre a história do pensamento europeu, a crítica da razão. Mais do que afirmar o primato da dúvida sobre a certeza, Kant acreditava estar realizando uma grande revolução na história da filosofia, a revolução da consciência alemã, comparável àquela que realizou Copérnico nas ciências naturais com a teoria heliocêntrica. Kant se comparava a si mesmo a Copérnico. Ele achava que a teoria dele era tão revolucionária quanto a descoberta do heliocentrismo, que assim como Copérnico descobriu que o mundo não girava em torno da Terra, mas girava em torno do universo, não girava em torno da Terra, mas girava em torno do Sol, Kant dizia que antes a filosofia girava em torno da realidade objetiva, e a partir dele passaria a girar em torno da subjetividade. Então seria uma inversão revolucionária comparável àquela que Copérnico proporcionou nas ciências naturais. Se nas filosofias clássica e cristã a finalidade última da especulação havia sido a descrição da estrutura da realidade, Kant deslocou o foco de atenção da realidade para a consciência, do ser para o conhecer, do objeto para o sujeito. Em sua análise crítica da razão, Kant concluiu que o espaço e o tempo, isso é uma recapitulação que eu falei para vocês, que o espaço e o tempo, as quantidades, qualidades, substâncias, relações e todos os traços característicos dos entes concretos não passavam, na verdade, de projeções da estrutura da consciência humana sobre a realidade. Que seria assim a realidade, que seria assim deformada pela percepção e pelo pensamento. A coisa em si é, portanto, incognoscível. Tudo quanto pertence ao mundo dos princípios e das possibilidades universais pode até ser pensável, mas jamais efetivamente conhecido. Todos os objetos da metafísica, tudo isso é pensável. Você pode pensar na estrutura metafísica da realidade, você pode pensar em Deus, pode pensar na alma, mas você não pode conhecer isso. Você pode apenas formular esses objetos como sendo um objeto hipotético, digamos assim. Não há experiência para Kant pura da realidade e de seu fundamento. Tudo quanto sabemos dos seres é mediado por nossa estrutura mental. A filosofia deve limitar-se, por isso, à tarefa de descrever criticamente a realidade, tal qual nos aparece, isto é, segundo a forma que nossa subjetividade imprime nela, e não de acordo com a sua estrutura objetiva. Está claro isso aí? Agora começam as críticas de Kant, de Olavo a Kant. Em primeiro lugar, dirá Olavo, se o conhecimento humano deve prestar referência preliminar ante a consciência de seus limites, por que não deveria também submeter-se à exigência de uma justificação preliminar à pretensão de conhecer esses limites? Ou seja, em primeiro lugar, se o Kant acredita que antes de fazer filosofia é preciso fazer a crítica do conhecimento, por que é que eu não deveria supor que eu preciso, antes de fazer a crítica do conhecimento, fazer uma crítica da crítica do conhecimento? Porque, veja, a tentativa de descrever a estrutura da consciência subjetiva já é uma pretensão de conhecer alguma coisa. Já é uma pretensão de conhecer uma parte da realidade, a saber, o eu subjetivo.
Portanto, já é um conhecimento. Já pressupõe, como nos termos de Kant, um dogmatismo. Pressupõe inocentemente a possibilidade do ser humano de conhecer a realidade, ainda que seja a realidade do eu. Então, por que é que se eu acho que é preciso fazer uma crítica de todo conhecimento, eu não faço uma crítica da crítica do conhecimento e depois uma crítica da crítica da crítica do conhecimento e ad infinitum? Exatamente. Então, se você leva às últimas consequências, o pressuposto de Kant, a própria crítica da razão pura seria dogmática, não seria crítica. E a própria crítica da razão pura deveria ser submetida a uma crítica anterior a ela mesma, ad infinitum. É isso que o Olavo está dizendo. Isto é, continuo, se Kant impõe a crítica do conhecimento como um pré-requisito para o próprio conhecimento, por que não se deveria realizar também, previamente a esta, a crítica da possibilidade de se fazer uma crítica do conhecimento? E antes ainda, a crítica da crítica da crítica do conhecimento, prosseguindo ad infinitum. Kant jamais vai entrar nessa problemática. Schelling, 50 anos depois de Kant, já estava apontando esse mesmo problema que o Olavo está apontando aqui. E mesmo supondo-se, vamos mais além, e mesmo supondo-se que a crítica kantiana fosse viável, sem recair contraditoriamente sobre si, restariam os seguintes questionamentos. Sendo todo o conhecimento do real deformado pela estrutura da consciência, por que a filosofia de Kant, que pretende nos informar algo a respeito da realidade, não seria ela também deformada pelas mesmas estruturas? Não é isso? Quer dizer, se todo o conhecimento nosso diz respeito ao fenômeno, nunca a coisa em si, então a filosofia do Kant também não diz nada a respeito da coisa em si, e, portanto, não nos fala nada a respeito da consciência em si. Não é isso? Quer dizer, se você pegar a limitação que Kant impõe ao conhecimento e aplicar a própria filosofia dele, então a própria filosofia dele não tem valor nenhum. Porque também toda a descrição que ele faz do sujeito está fechada dentro das categorias do próprio sujeito e nunca atinge a realidade objetiva do que ele está falando. Ou seja, não é possível, de acordo com Kant, conhecer o sujeito em si. Assim como ele diz que não é possível conhecer a coisa em si, não é possível conhecer o sujeito em si. Só que ele está pretendendo descrever o sujeito em si. Porque se ele não estiver pretendendo descrever o sujeito em si, então você joga fora a filosofia dele. Ele está falando do quê? Tira do coração do conhecimento. Categoria do pá. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é só um resumo, porque eu lá falo muito mais, tem várias outras críticas além dessa. Essas são as mais interessantes, mais importantes, eu acho. Aí eu continuo. De que modo, explicando melhor isso que eu acabei de dizer, de que modo, se não temporal, qualitativa, relacionalmente a consciência humana é conhecida? Ela é conhecida por meio das mesmas categorias que a gente imagina conhecer no mistério. A gente conhece a nossa própria consciência dentro do tempo, dentro do espaço, por meio das categorias de causa, de efeito, etc. E o tempo, as quantidades e as relações não são, segundo o próprio Kant, apenas componentes da nossa subjetividade? Em caso positivo, a filosofia kantiana, ela mesma, nada pode dizer sobre a consciência humana em si, que pretende descrever, mas apenas sobre o fenômeno subjetivista da consciência, esvaziando-se a si mesma do valor que supõe negar apenas a metafísica e consciência da estrutura da realidade. E aí, abro aspas para o lado. A raiz de todas essas absurdidades está precisamente na fé dogmática que Kant, imitando Descartes, coloca no poder humano de duvidar. Então, Kant ele pretende acabar com o dogmatismo da metafísica, mas ele mesmo aposta no dogma da crítica, sem avaliar criticamente a crítica que ele mesmo está fazendo. Ele propõe uma crítica dogmática. Prossegue questionando o filósofo brasileiro. Tem mais. Se o pensamento nada pode deduzir a respeito do que está fora dele, a coisa em si, como pode conhecer então os seus limites? Como se poderia determinar os limites do que é cognoscível sem algo conhecido suposto incognoscível, cuja borda externa coincide precisamente com esses limites? Ou seja, melhor explicando, se você diz que não é possível conhecer a coisa em si, você não sabe nada da coisa em si, como é que você sabe se quer que ela existe? Se você impõe limites ao conhecimento, é porque você sabe que existe algo para além desses limites. E saber que existe algo para além desses limites já é saber algo a respeito do que está para além deles.
Então, se de fato toda a experiência humana para Kant se fecha em um puramente fenomênico, ele não poderia sequer supor a existência de uma coisa em si. E mais do que isso, qual é a justificativa? Kant vai lidar com esse problema, isso ele vai tentar responder de alguma maneira. Ele vai dizer, olha, eu não quero que a minha filosofia seja entendida como um subjetivismo completo. Eu não acho que existe só o eu. Eu sei que existe uma realidade objetiva que está para além do eu só não posso conhecê-la, ele vai dizer. Mas como é que eu sei que ela existe? Eu sei que ela existe porque seria, diz o Kant, seria absurdo supor a existência de fenômenos sem uma causa anterior a eles, que são as coisas em si. Né? A coisa em si é a causa da existência dos fenômenos que chegam a mim. Mas vejam, o Kant tinha acabado de dizer que a noção de causa é uma categoria subjetiva também. Então como é que ele está aplicando uma categoria subjetiva a uma coisa que ele nem sequer sabe que existe? Que é que me garante que a aplicação da categoria de causa à noção de coisa em si não é só uma fantasia da subjetividade também? Dá até, por exemplo, ele retoma um pouco Aristóteles, né? Uma coisa causa a outra, não é isso? Aristóteles vai dizer algo parecido com isso, que é a noção de que as substâncias são causa de todos os seus acidentes. Então, todas as impressões sensíveis que chegam para nós, nos entes concretos, têm como causa substancial aquilo que está por baixo dos acidentes, digamos assim. Eu só recebo uma série de impressões sensíveis dessa mesa aqui, porque a mesa, para além da minha percepção, existe em si mesmo, como uma substância. É isso que ele está falando. Então, ele está dizendo, olha, parece que é necessário existir um fundamento substancial para toda a realidade, mas esse fundamento é completamente inacessível. Só que, ao dizer isso, ele já está violando a própria filosofia dele, porque ele está aplicando o conceito de causa a uma coisa que, para ele, não pode ser analisada como conceito de causa, porque transcende a causalidade. Porque está para além das categorias, de todo tipo de categoria. Está claro isso aí que eu aprendi mais ou menos? Continuando. Ao impor limites absolutos ao conhecimento humano, Kant pressupõe, subrepticiamente, algum conhecimento do que está para além desses limites. Caso contrário, não conseguiria estabelecer a fronteira exata entre sujeito e objeto, cognoscível e incognoscível, pois só teria acesso àquilo que estivesse absolutamente fechado na estrutura da consciência subjetiva, jamais àquilo que faz fronteira com ela, que seria a coisa em si. Um peixe, se fosse dotado de consciência, apenas poderia intuir-se como ser aquático a partir do momento em que colocasse a cabeça para fora d'água. Na experiência do limite, aparece como dado que está para além do limite e vice-versa. Então, se eu não tenho alguma ideia do que esteja para além da minha consciência, eu não sei também quais são os limites da minha própria consciência. A própria reflexão a respeito dos limites da consciência implica uma existência de algo que esteja para além da consciência, que esteja minimamente cognoscível. Assim, Kant, sem perceber, acabou por substituir a boa e velha metafísica, supostamente dogmática, por uma nova, que nega todo o acesso à estrutura absoluta da realidade, através da postulação ainda mais absurda e dogmática de limites absolutos ao conhecimento humano. Então ele substitui o absoluto etéreo, que é Deus, pelo absoluto dos limites da consciência humana, basicamente isso que ele faz. Substitui uma metafísica dogmática pelo dogma da crítica. Abro aspas para o lado. Se isto não fosse atentar iconoclasticamente contra um ídolo da modernidade, eu diria que o único comentário que merece esse tópico da filosofia kantiana é que se trata de coisa pueril. Continuou lá. Procurando determinar os limites reais do conhecimento humano, o que é impossível segundo o próprio kantismo, ou provar por indução de fatos contingentes que esses limites são necessários e condicionais, a proposta da filosofia crítica é, para dizer o mínimo, uma falácia em toda a linha. Fecho aspas por lá. Isso aqui é uma citação de um texto fundamental que deveria, do meu ponto de vista, ter sido publicado no Inteligência Legal, mas que não foi. Vocês acham no site do Seminário de Filosofia, cujo título é Duvidando da Dúvida e Criticando o Princípio. É um texto sensacional, vou lá, que infelizmente ainda não foi publicado em lugar nenhum. Então, finalizando. O ato mesmo de conhecer qualquer ente concreto vem acompanhado necessariamente e simultaneamente da intelecção de sua estrutura metafísica, de seu ciclo de latência. Agora eu paro um pouco para fazer um parênteses a respeito do conceito de ciclo de latência, que eu cheguei a mencionar, acho que na primeira ou na segunda aula. O Olavo vai dizer o seguinte: toda vez que eu conheço um ente concreto, eu já percebo, ao contrário do que está falando Kant, nele mesmo toda a sua estrutura.
A percepção, a experiência imediata que a gente tem da realidade não é a experiência de uma coisa caótica que é organizada pela nossa mente depois, como o Kant vai dizer. Porque o Kant vai dizer isso, ele vai falar, olha, a primeira experiência que eu tenho do real é de uma matéria confusa, de uma matéria bruta, que é organizada a posteriori, depois pelas categorias da minha mente. E é por isso que eu não sei como é que é a realidade em si, eu só sei como é que eu organizo a realidade. Aí o Olavo vai dizer, olha, isso não faz sentido. Veja, quando eu pego, para ficar no exemplo dos conceitos de causa e de efeito, quando eu pego os conceitos de causa e de efeito, e aplico eles a uma série de situações que existem na realidade, eu sempre vejo as mesmas coisas como sendo causas e as mesmas coisas como sendo efeitos. Então, vamos dizer, toda vez que eu vou jogar bilhar, eu sei que a bola branca que é efeito do movimento das outras bolas, não o contrário. Eu não jogo a bola branca nas outras e imagino que as outras são efeito do movimento da bola branca. Se a organização da realidade dependesse só da minha subjetividade, por que eu não poderia organizar o contrário? Se a organização da realidade dependesse só do meu pensamento, eu poderia pensar a relação de causa e efeito da maneira que eu quisesse. Eu poderia dizer uma hora que a bola branca é causa, outra hora que ela é efeito. Mas eu não consigo fazer isso, por mais que eu tente pensar, a realidade se impõe. Porque a estrutura causal está presente na própria realidade. Vou dar outro exemplo. Isso não era o que na realidade pior, você já tinha uma coisa antes? O Kant. Sim, mas o problema é justamente esse. Para ele, não. Mas a noção de a priori não faz diferença. Ó, outro exemplo vai esclarecer o que eu estou querendo dizer. Eu citei essa sala aqui. Eu percebo que essa sala, ela é um objeto sobre o qual existem determinadas qualidades, como a cor branca. Não é isso? Não, é a cor branca que existe na parede da sala e não a parede que existe na cor branca. Certo? Ou seja, na terminologia kantiana e aristotélica também, a parede é uma substância e a cor é uma qualidade. A branca é uma qualidade. Se eu não faço ideia de como é que a realidade se organiza em si, por que é que eu sempre vejo a parede como sendo substância e a cor como sendo qualidade, não o contrário? Se a organização da realidade depende única e exclusivamente do que existe a priori na minha mente, eu poderia organizar a realidade da maneira como eu quero. Eu poderia dizer que a cor é uma substância e que a parede é uma qualidade da cor. Mas eu não consigo fazer isso. Porque eu experiencio a realidade como sendo o contrário. Ou seja, eu não tenho poder nenhum sobre a organização das categorias da realidade. É a realidade que se impõe à minha análise. Está compreendendo o que eu quero dizer? Então, a noção de a priori do Kant não faz diferença nenhuma para esse caso. Porque o que o Kant vai dizer é que eu tenho as categorias na minha mente, mas sou eu que organizo a realidade de acordo com elas. Se fosse eu que organizasse livremente a realidade, então cada hora eu poderia pensar a realidade de uma maneira diferente. Eu não consigo fazer isso. Simplesmente não funciona. Vou ler mais um trechinho lá falando disso para vocês. A experiência de conhecer a realidade concreta de maneira ordenada torna, portanto, ainda mais insustentável a distinção kantiana de fenômeno e coisa em si, pois na experiência do real, o objeto e a sua essência aparecem como dados inseparáveis. A gente nunca percebe a estrutura da realidade separada da própria realidade. A gente sempre percebe a realidade como sendo dotada de uma estrutura racional, já em si mesmo, a qual nós decodificamos. Supor que a estrutura da realidade seja uma projeção das nossas estruturas cognitivas no objeto, implicaria em que, esse é o ponto que eu estava te respondendo, implicaria em que o objeto fosse uma pura matéria, sem limites estruturantes próprios e completamente moldável às formas que a consciência subjetiva, no uso de sua liberdade, projetasse aleatoriamente sobre o real. Nada impedindo-a de projetar sobre o gato a forma do triângulo ou sobre o triângulo a forma de uma galinha. Essa é a situação moral. E ainda que de fato seja forçoso admitir a existência de alguma estrutura a priori da consciência, o conhecimento humano deve necessariamente sempre regular-se pela estrutura objetiva da realidade, conformando-se e adequando-se aos limites do objeto. Abre aspas para o Olavo, que vem manifestados de maneira evidente na sua simples presença. Então, na própria presença real dos objetos,
já existe a estrutura inteligível dele mesmo. E eu não consigo violar isso. Por mais que eu tente pensar o objeto de acordo com uma estrutura que eu queira, ele vai mudar por causa disso. Se o objeto se apresenta a mim como substância, ele é substância, não é qualidade. Se ele se apresenta como qualidade, ele é qualidade, não é quantidade, etc. E tal. Ficou claro agora o que eu quis dizer? Como é que é? Indiscutível. Por que você acha indiscutível? Indiscutível. Indiscutível. Exatamente. E aí vocês veem que o Olavo, na última citação do Olavo, ele usa a palavra presença. Né? Ele vai dizer que a estrutura dos objetos vem manifesta na sua simples presença. E daí vem toda a noção de conhecimento de presença. Então, o conhecimento de presença, digamos assim, é uma resposta a toda essa teoria do conhecimento de Kant. Que ele vai dizer que pela própria presença real dos objetos, eu já sei tudo que eu preciso saber a respeito deles. O conhecimento para Olavo, portanto, de maneira alguma é subjetivo. O conhecimento para Olavo é uma, digamos assim, ingestão orgânica daquilo que já está dado na realidade. E aí é por isso que Olavo vai dizer que a realidade em si já é conhecimento. Ser e conhecer são dois aspectos da mesma coisa. Toda a realidade pode ser entendida ela mesma como conhecimento, dependendo da perspectiva. Então, o Olavo costumava citar sempre o exemplo dos livros de mineralogia. Ele vai dizer, existe algum livro de mineralogia mais rico em conhecimentos mineralógicos do que as próprias pedras? Não. Todo o livro de mineralogia, todas as bibliotecas que possam existir no mundo inteiro, que tratam do assunto mineralogia, partem da estrutura que está dada na presença real dos minerais, das pedras. O conhecimento já está lá, ele só não foi decodificado por ninguém ainda, mas ele já está dado na presença real das coisas. Então é basicamente isso que o Olavo vai chamar de conhecimento de presença. É a enunciação do fato de que na presença real da realidade, todo conhecimento já está dado. E como é que a gente acessa esse conhecimento? Aí o Olavo vai desenvolver para isso a teoria da intuição. Da intuição e da contemplação amorosa, na verdade. O Olavo tem um texto que está nesse livro também, chamado Contemplação Amorosa, onde ele vai dizer que o único pré-requisito para que a gente conheça a realidade por meio da sua mera presença é o desejo amoroso de conhecer as coisas tais como elas são. Se você não tiver uma abertura de espírito, um desejo de que a realidade seja o que ela é, não o que você quer que ela seja, você jamais vai ser capaz de captar a estrutura da realidade por meio da sua própria presença. Então, quer dizer, o conhecimento para Olavo, ele vem acompanhado necessariamente de uma disposição moral e existencial. O conhecimento puro não existe, é preciso que você adquira a virtude de abrir-se à realidade honestamente e humildemente. Que você se submeta à realidade, não que você queira que a realidade se submeta a você, para que você possa aprender na mera presença real das coisas aquilo que a realidade diz para você, não o que você tem que dizer a realidade. A mera presença ela conta com a preocupação pelo conhecimento da física. Em que sentido? Você tem que conhecer o ser que está na tua frente. Sim. Mas a metafísica vai além disso. Vai e não vai. Porque eu entendo o que você quer dizer. É preciso tomar cuidado com a palavra metafísica, porque às vezes a gente tende a compreender a realidade metafísica, como você disse aí, como algo que está muito para além desse mundo aqui, como uma transcendência que está separada da imanência. Esses dois termos são chaves. Só que as realidades suprassensíveis, elas estão permeando essa realidade aqui o tempo inteiro. Então veja, quando eu me refiro à estrutura da realidade, essa estrutura ela não é física. Mas quando eu falo de substâncias, quantidades, qualidades, essências, acidentes, etc. e tal, tudo isso é assunto da metafísica. O livro que trata por excelência de todos os conceitos é a Metafísica do Aristóteles. Por que metafísica? Porque, como eu disse, a gente não vê jamais substâncias, quantidades, qualidades em si mesmas. A gente vê isso manifestado na realidade concreta apenas. Então, a partir do conhecimento da física, não é possível saber nada a respeito da essência das coisas. Não é possível saber nada a respeito da estrutura da realidade. A física, ela parte do pressuposto que a realidade funciona assim, ela não questiona isso. E ela vai investigar detalhes materiais dessa realidade que já está dada de maneira estruturada. A metafísica não. A metafísica, como o Aristóteles formulou, vai ser a ciência do ser enquanto ser. Ou seja, você vai entender não aspectos específicos da realidade,
mas o que a realidade é em si mesmo. Então, quando o Olavo diz que a estrutura dos seres já está dada na sua própria presença, isso é metafísica já. Digamos assim, quando eu digo que ao observar seres humanos, já está dado na presença real do ser humano a sua essência, que é a essência de homem, de animal racional, isso já é fazer metafísica. Falar da essência do homem é um assunto da metafísica. A física não fala de essências. A física, a química e a biologia, elas não falam disso. A biologia ela vai estudar as moléculas do seu corpo, o funcionamento do seu estômago, etc. e tal, porque ela já parte da presença real do homem como sendo um ser metafisicamente identificável. Não, já está bom. Já está dado, ela não questiona isso. E se, veja, para que a biologia ela possa tratar de órgãos humanos, quando ela usa essa palavra humana, ela já está partindo do pressuposto da essência do homem. Só que não é ela que vai dizer o que é humano e o que não é, já está dado o que é humano. Ela só vai investigar aquilo que já é o pressuposto. Quem vai refletir a respeito do que é humano, o que é a vida, o que é a física, o que é etc. e tal, isso aí é a metafísica, na verdade. A metafísica é o que está por baixo de todas as outras ciências, mas sem tratar de coisas que estão para além infinitamente delas. Essa é a perspectiva do Kant, na verdade. O Kant é que vai dizer isso aí. O Kant é que vai chegar com a ideia de que os objetos da metafísica são tão separados da nossa experiência direta real que eles não são sequer conhecíveis. Mas para o Olavo não, para o Olavo é o contrário. A estrutura metafísica da realidade já se faz presente nas próprias coisas físicas. E mais uma vez, isso é uma coisa que vem do Olavo, mas que simplesmente retoma a grande tradição filosófica do Ocidente. Santo Tomás de Aquino tem aquela frase muito famosa quando ele diz que nada há no nosso intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Então é por isso que o Santo Tomás de Aquino ele não vai aceitar a famosa prova ontológica da existência de Deus. Todas as provas da existência de Deus de Santo Tomás de Aquino partem da nossa experiência do real, porque até Deus ele vai deduzir a partir da experiência da presença das coisas. Então, vamos dizer, a prova mais famosa da existência de Deus é a prova da causalidade, que é o seguinte: quando a gente observa o real, a gente percebe que todos os entes concretos eles são contingentes, ou seja, eles não têm nenhum fundamento em si. Todos os animais eles nascem e morrem, eles começam e acabam, eles entram na existência e saem da existência, ou seja, eles precisam de uma causa que seja anterior a eles, que os tenha colocado dentro da existência, e a gente percebe isso dentro de nós mesmos. Todo mundo, ao meditar a respeito da própria existência, da própria história, percebe que não é causa de si. Não fui eu que me coloquei dentro da existência como real, foi algo mais fundamental do que eu. Essa é a premissa da prova da existência de Deus. Já vou continuar a prova. Mas veja que essa premissa, ela está tentando deduzir Deus a partir da experiência direta dos seres. Você não está falando de Deus como sendo uma coisa absolutamente separada. Você está falando de Deus como algo que tem uma relação com os seres. Qual é essa relação? É a relação do fundamento. Então, Santo Tomás de Aquino vai dizer: é preciso dizer que Deus exista necessariamente, porque se nada do que eu vejo no mundo sensível tem o seu fundamento dentro de si, é possível que você remonte as causas da existência das coisas. Não, eu não sou meu próprio fundamento, mas a minha mãe me criou, e quem criou minha mãe foi o pai dela, etc, etc. Você pode ir remontando na cadeia de causas, mas você jamais vai encontrar dentro do mundo sensível algo que seja causa de si. Então você sempre vai ter a demanda por uma causa superior àquilo que foi gerado como efeito. De maneira que, enquanto você não postular a existência de uma causa incausável, de um fundamento absoluto, que não tenha a necessidade de algo que seja mais fundamental que ele, você não consegue explicar a existência da realidade. Causa das causas não causadas. Exatamente. A causa, tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que diz, isso é um erro, que Deus é causa de si mesmo. Mas não é, porque é uma autocontradição que você causa de si mesmo. É impossível qualquer coisa seja causa de si. Porque para que você seja causa da sua própria existência, você precisaria existir antes de que você existisse. Isso faz sentido. Então Deus, ele é uma causa incausada, ele não tem causa, porque ele é o princípio absoluto de tudo. É isso que significa ser eterno, é existir desde sempre para sempre, não tem nenhum com isso, portanto não tem nenhuma causa. Todas as outras coisas não são assim, todas as outras coisas não são autossuficientes, elas dependem de algo que as colocou dentro da existência, e, portanto é preciso postular um fundamento absoluto que, por sua vez, não tenha sido colocado dentro da existência, e que tenha o poder de colocar ele, por sua vez, todas as outras coisas que não são autossuficientes dentro da existência. Então veja, mesmo uma prova como essa da existência de Deus, parte da experiência da presença real das coisas.
Você observa a realidade e na tua experiência concreta da realidade, você tem simultaneamente uma experiência do que está para além dela, uma experiência do seu fundamento, uma experiência metafísica, nesse sentido. Daí o Olavo vai dizer que a filosofia dele pode ser definida, muito paradoxalmente, como sendo um espiritualismo material. É uma filosofia que enxerga o mundo e a matéria como sendo ela mesma já preenchida de espírito. Agora, o Olavo, a filosofia dele vem, vamos dizer assim, aspas, né? Nos salvar ou nos redimir desse relativismo infernal da cultura perversa, né? Ele volta a dizer, olha, isso é isso, aquilo, e a sua experiência com a realidade é fundamental. Quando antes, cada um tem a sua opinião, tem aquela coisa bem pobre, mas que está infestado. Exatamente. E para o Olavo isso vai ser um antídoto contra aquilo que o Bruno Tolentino também chamava de mundo como ideia. Porque é justamente a defesa de que o conhecimento é todo construído pela nossa mente, em vez de ser dado na realidade, que possibilita a construção de sistemas ideológicos completamente alienantes, que possibilita a negação teórica da realidade como tal e a sua substituição pelo mundo como ideia, que é o nome do livro do Bruno Tolentino. Então é preciso, e o Olavo, inclusive, no texto da Inteligência e Verdade, cita o Bruno Tolentino e cita o mundo como ideia para falar disso. Mas é preciso submeter-se ao mundo enquanto tal. É preciso abrir-se à presença real da estrutura da realidade, tal como ela está dada, em vez de querer substituí-la por uma construção que propõe o mundo como ideia. Uma ideia do mundo. Deixa eu ler mais um trechinho para vocês. A distinção rígida entre conhecimento subjetivo e realidade objetiva torna-se, à luz dessa doutrina, torna-se absurda à luz dessa doutrina. É da natureza mesma das coisas presentes a possibilidade de transitar do ser ao conhecer, da realidade ao pensamento, incorporando-se à consciência do sujeito como alimentos que servem de nutrição ao organismo animal, ou como oxigênio que inunda os pulmões quando aspirado. Ou seja, quando a gente ingere alimentos, os alimentos não deixam de ser alimentos, eles são simplesmente decompostos e se incorporam no nosso organismo. Não é isso? O oxigênio é a mesma coisa. O oxigênio não deixa de ser oxigênio porque ele sai da realidade exterior e entra dentro de mim. Não deixa de ser oxigênio. E o conhecimento é a mesma coisa. Ou seja, a distinção entre conhecer e ser é só uma distinção de perspectiva. O conhecer é o ser dentro de mim. E o ser é o conhecer fora de mim. Assim. Continuando, abre aspas para o lado. O ser não poderia transmutar-se em conhecer se não fosse já, em si e por si, o conhecer apenas visto pelo lado do avesso. Fecha aspas. A razão é conhecimento infiere. Infiere é uma expressão latina que significa em processo de fabricação. Então a razão é um conhecimento atualizando-se, fazendo-se assim mesmo. As coisas são inúteis, impotência. As coisas são o armazenamento de conhecimento, enquanto que a razão é a fábrica, é a atualização desse conhecimento que já existe em potência. Segue-se que o conhecimento por presença nada mais seja, portanto, do que o ato de reconhecer na existência dos seres a teoria mesma do ser. Reconhecer nos próprios fatos concretos a estrutura metafísica da realidade, que como uma espécie de aurora boreal superior, tudo permeia e transcende, conferindo ordem e inteligibilidade ao mundo. Vamos lá. Chega-se aqui no ponto radical de inversão da revolução kantiana, pois dessa doutrina resulta que a estrutura da realidade, através de sua mera presença, seja auto-evidente. O real, abre aspas por Olavo, é essencialmente translucidez, acidentalmente obscuridade. É isso, bom, sobre conhecimento por presença. Eu queria ver se eu achava um trecho da citação do que o Olavo chama a filosofia dele de espiritualismo material, mas acho que não vou achar aqui agora. Você lembra o nome do texto? É um dos textos do Inteligência e Verdade.
Eu acho que é no texto da contemplação amorosa que ele fala disso, tenho quase certeza. Interessante que isso me lembra, essa coisa do conhecimento de presença, me lembra um escritor padre, ele estava falando que ele tem uma definição de fé bem interessante que fala de fé cristã, o reconhecimento de uma presença excepcional. A fé seria conhecer na realidade e na presença excepcional. Seguir o Cristo presente. Na presença. Interessante. Isso vai ter bastante a ver, inclusive, com a fenomenologia do milagre do Olavo. Porque, basicamente, no Olavo também você reconhece, assim, o que os milagres têm de mais característico do Olavo é que, muito mais do que os outros fatos, já está dado na presença deles toda uma série de pressupostos e os sentidos daquilo que está acontecendo. Os milagres, eles por si mesmos já desvelam o seu próprio sentido de ser. Eu não vou voltar nisso, senão a gente vai virar uma aula muito longa. Eu queria só terminar a aula falando a respeito da teoria da intuição do Olavo, que complementa essa teoria do conhecimento da presença. Gente, deixa eu jogar uma água no rosto. Só um minuto, rapidinho. O jogador também. Eu faço também.